Então, hoje nós vamos estudar a terceira parte da história de Israel, tá bom? Então, a gente vai continuar os estudos. Se por algum motivo você não conseguiu assistir, talvez um estudo anterior, agora a gente tem esse privilégio. Se você perdeu, você pode acompanhar olhando lá, tá salvo lá no YouTube, é só colocar lá, procurar. Você vai ter todo o privilégio e a oportunidade de reassistir ou assistir, então, essas aulas, tá bom? Nas duas últimas aulas, então, a gente tem trabalhado a questão da história de Israel, e a gente está estudando essa história desde o período dos patriarcas e a gente vai até o período do pós-exílio. Quando a gente vai ter ali os últimos profetas antes dos dias do Senhor Jesus. E às vezes, como eu comentei na última aula, alguns irmãos até falaram, olha, você passou tão rápido pela história de Gênesis e tal. E aí, na última vez que eu dei essa aula, eu tive que correr um pouquinho. E eu refleti, eu acho que isso não é bom. Não é bom correr. Então, geralmente a gente programa, olha, em 2 aulas vou falar sobre a história de Moisés. Mas, se por algum motivo não dar, como é um estudo contínuo, na outra semana eu termino aquilo que faltou. É melhor fazer isso do que correr ou tentar fazer um cronograma certinho e acabando perdendo conteúdo. Então hoje a gente vai estudar um pouco sobre a lei, sobre ali o Pentateuco, o livro de Levíticos, finalzinho de Êxodo, que na semana retrasada a gente falou um pouco a respeito a gente falou sobre o Êxodo, e aí hoje a gente vai entrar nesse assunto. Se a gente terminar, glória a Deus. Se a gente não terminar, glória a Deus da mesma forma, né? A gente, numa outra oportunidade, continuar falando de Moisés, e aí às vezes pega um pouquinho da aulinha sobre Josué, termina a questão de Moisés. Então, vamos ver se a gente consegue terminar a nossa exposição a respeito de Moisés. Então aqui esse conteúdo aqui os irmãos devem se lembrar, né? Que foi o que nós estudamos a respeito de Abraão. A gente viu a respeito dele, de Isaac, de Jacó. Falamos sobre José e a ida do povo ao Egito. E então a gente começou a falar sobre o Êxodo, né? E nesse período é que vai ser a nação, vai ocorrer a formação da nação de Israel. Ela vai deixar de ser a família de Abraão para se tornar o povo de Deus. Então é nesses dias de Moisés, nessa história do Pentateuco, a partir de Êxodo, que a gente vai ver a formação da nação. Então a gente falou a respeito disso, né? Falamos sobre os Ixos, sobre o faraó, falamos sobre Moisés no Egito, falamos sobre as 10 pragas, os confrontos de Deus com os deuses egípcios, Deus mostrando a sua superioridade em relação aos ídolos. A gente falou sobre o próprio Êxodo, sobre a peregrinação até o Monte Sinai, e um foco que eu dei na última aula era exatamente falar que o motivo do Êxodo era a chegada no Sinai. Tudo aquilo, o grande foco do Pentateuco é o Sinai. A maior parte da história do Pentateuco, quer dizer, não a maior parte da história, né, mas a maior porção de texto do Pentateuco está ali apontando para aquilo que acontece no Sinai e em toda essa península do Sinai e no próprio deserto ali, no deserto oriental. Então, mostra pra gente que o Pentateuco, o foco dele é exatamente isso, falar sobre a formação da nação de Israel, falar sobre a lei, a importância da lei para a vida de Israel. Então, é por isso que na semana retrasada eu não quis correr, não quis passar por isso, porque a gente acabaria então perdendo muitas coisas muito importantes a respeito disso, já que é o foco que Moisés, quando escreve, é o foco que ele tem, é apresentar a lei, é falar dela. Se a gente, ao tratar sobre essa história, passar por isso, a gente está se perdendo do próprio foco do autor. Então, a gente vai falar hoje, então, sobre essa história que acontece aos pés do Sinai, tá bom? Eu já tinha trabalhado esse slide, mas como foi corrido,
Vamos com calma agora, vamos trabalhá-lo novamente, tá bom? Aqui é uma citação de dois autores, né, que escreveram um livro só, que é o Dillard e o Longman, e eles falam: Deus fez a sua presença como Salvador conhecido entre os israelitas durante o Êxodo, e em particular na travessia do Mar Vermelho. Conforme os israelitas deixaram a terra de sua escravidão e foram para a terra prometida, Deus, aqui está errado, né, a digitação, continuou estando presente entre eles. Talvez a mais importante ocorrência isolada durante a viagem ocorreu 3 meses depois de sua partida. Chegaram ao Monte Sinai. Aqui Deus novamente deu a conhecer sua presença poderosa aos israelitas, à medida que lhe revelou sua vontade por meio da lei. Então, o que ele está falando? O que eles estão dizendo? Quando você pega aqui o contexto mais geral dessa passagem, eles estão falando que Deus agiu poderosamente na vida do povo, libertando eles do Egito. Naquele momento do êxodo, a gente vê a poderosa ação de Deus. E aí, então, 3 meses depois, que é o tempo que eles demoram do Egito até então chegar ao Sinai, Deus vai novamente se manifestar poderosamente a eles. Deus vai se revelar novamente, poderosamente a eles como o Senhor deles. E de que maneira ele vai fazer isso? Por meio da entrega da lei. Então, quando Deus vai dar a lei ali no Sinai, ele vai estar se revelando a sua glória para o seu povo, para a família de Abraão, que está se tornando naquele momento o seu povo. Então, essa é a importância que esse período no Sinai tem para nós, porque ali a gente vai ver essa manifestação salvadora de Deus no Sinai. É importante entender que, embora a gente fique talvez mais claro para a gente que Deus salvou, libertou seu povo no Egito, quando ele dá a sua lei aqui também no Sinai, tem todo um caráter libertador, tem todo um caráter redentivo. Então é Deus operando a sua salvação agora no Sinai, tá bom? E quando a gente vê tudo aquilo que foi produzido no Sinai, então a gente está vendo ali o Pentateuco, toda aquela história que nos é dada no Sinai, a gente pode falar sobre talvez 4 principais, falando a respeito da lei, certo? Quando a gente fala a respeito da lei do Senhor, a gente pode identificar talvez 4 dos principais códigos que a gente encontra ali no Pentateuco. Quando você lê, você vai ver que ali tem muitas leis. Então você vai ver, final de Êxodo, tem lei, Levítico tem leis, Número tem leis, Deuteronômio tem leis, mas você identifica ali alguns códigos, ou seja, são seções onde há um agrupamento maior de leis, e às vezes resumindo ou especificando mais essas leis, a gente vai falar um pouquinho sobre cada um desses códigos hoje. O primeiro é o Decálogo, que são as 10 palavras, que é assim chamado também, ou a gente chama eles de os 10 mandamentos. Então, é o primeiro código que a gente tem ali. A gente depois tem o Código da Aliança, que é Êxodo 21 até o capítulo 23. Depois a gente vai ter o Código de Santidade, que é toda uma porção de Levítico que vai do 17 ao 26, e vai estar bem focado ali na questão do sacerdócio. E por fim, você tem o Código Deuteronomista, que se encontra lá em Deuteronômio, obviamente, o próprio nome já diz, que vai do capítulo 12 até o versículo 26. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses códigos e a importância dele, então, para a formação da nação de Israel e do relacionamento de Deus com o seu povo por meio desses códigos. Então a gente vai começar pelo Decálogo. Eu não li na semana passada, mas hoje eu vou ler, que é bem conhecido, né? Eu até brinquei, se você já passou pela entrevista com o nosso conselho para fazer a pública profissão de fé, é exigido, né, que a gente saiba os 10 mandamentos. Então, nesse sentido, talvez eles estejam mais recentes na mente da nossa irmã Miriam e do nosso irmão Milton, se eles estiverem nos assistindo, né? Então deve estar brincadeira, mais recente para eles. Mas, brincadeiras à parte, diz assim a palavra do Senhor lá em Êxodo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão.
Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem alguma coisa que pertença ao seu próximo. Então aqui a gente vê Deus dando os 10 mandamentos, as 10 palavras para o seu povo. Embora há muita discussão, pelo menos não no nosso meio, quer dizer, a gente está envolvido nessa discussão de quais são as 10 palavras, né? Alguns vão entender que quando Moisés diz, disse o Senhor, eu sou o teu Deus que te tirou da casa de servidão, para alguns ali já é, então, um dos primeiros mandamentos, e aí eles emendam com o segundo, alguns vão dividir o 10º mandamento em algumas palavras, mas a gente, então, começa por ali, não terá outros deuses diante de mim como o primeiro mandamento, não tomar imagem como o segundo, e assim por diante, e cobiçar, a gente não cobiçar, a gente entende como o 10º mandamento. Mas qual que é a importância de a gente falar sobre os 10 mandamentos? Né? A primeira coisa que a gente tem que entender é que é bem interessante quando a gente está lendo lá, quando Deus dá os 10 mandamentos ao seu povo, a gente percebe aqui, eu falei isso também na última aula, que é Deus quem dá esses 10 mandamentos. Você vai ver que as outras leis, as outras partes, Moisés ele vai cumprir um papel de intérprete, ele vai trazer a palavra do Senhor. Então Deus falou estas coisas a Moisés, mas nesse caso, em Êxodo 20, o que nós temos aqui é Deus falando diretamente ao povo. Deus está falando a toda a congregação de Israel. Não está falando especificamente a Moisés e Moisés transmitindo essa mensagem ao povo. Quando Moisés está subindo ao monte, então, e depois ele vai lá e Deus manda ele reunir os líderes e trazer Arão com ele. E ele desce de novo, depois que Moisés desce do monte, então Deus começa a falar essas palavras. E a gente percebe que essas palavras são tão assustadoras, que Deus demonstra a sua majestade e a sua santidade nessas palavras, que a reação do povo depois é a seguinte: a gente não quer ouvir Deus. E obviamente não é que eles não querem ser dirigidos por Deus ou nada disso. É só que é tão temível, Deus ele é tão majestoso, a sua santidade é de tal modo manifesta nesse evento da entrega dos 10 mandamentos, que o povo se aterroriza. E eles preferem agora então que Moisés seja aquele que vai ser o mediador entre aquilo que Deus tem a dizer e aquilo que eles precisam, mediador daquilo que Deus tem a dizer, né? Então, quando a gente vê essa afirmação aí do Kew e do Gillett, que são 2 comentaristas luteranos bíblicos, eles estão apontando exatamente isso para a gente, que nesse terrível fenômeno da entrega dos 10 mandamentos, Deus demonstrou toda
a sua majestade, de tal forma que o povo implorava então que Moisés fosse o mediador entre eles e Deus. Então, qual que é a importância dos 10 mandamentos, das 10 palavras terem sido ditas diretamente por Deus? Por que Deus dá essas 10 palavras diretamente e as outras ele o faz então por meio de Moisés? Porque o autor aqui do Pentateuco, Moisés, ele, quando colocou isso, ele nos mostra que essas 10 palavras, elas foram dadas diretamente por Deus. O motivo é que nos 10 mandamentos, eu vou até adiantar um pouco aqui, elas fundamentam, os 10 mandamentos, eles são o fundamento, ele talvez é o código mais importante que vai fundamentar toda a vontade que Deus tem para o seu povo. E é a partir dos 10 mandamentos que a gente vai ter toda a lei baseada. Então, quando a gente vai ler os outros códigos deuteronomistas, o Código da Aliança, todos eles são baseados nos 10 mandamentos. É a palavra base do Senhor, é a intenção máxima de Deus, não só para o seu povo de Israel, mas para a humanidade. Quando a gente vê lá a nossa confissão de fé, a gente entende lá que os 10 mandamentos, eles são a lei moral de Deus e que ela é atemporal. Ali é a externização da vontade de Deus para o seu povo. E aí Moisés ele vai cumprir o papel de intérprete desses 10 mandamentos. Ele vai ser responsável por aplicar esses 10 mandamentos à vida do povo. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver aqui quando a gente vê isso, a partir dos 10 mandamentos, é que Deus, ele é um Deus que ordena. Ele é um Deus que dá ordens. Ele está exigindo de nós a obediência. E é nessa obediência que o seu povo vai se relacionar com ele. É interessante que há uma condição. Obviamente, se a gente começa os 10 mandamentos, a gente percebe que há o fator da graça aí. Qual que é? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito, da terra de escravidão. Deus libertou o povo. E ele agiu simplesmente porque ele foi fiel à sua própria palavra que ele tinha dado a Abraão. A gente falou sobre isso na última aula. E ele assim o age porque ele é fiel e porque ele é gracioso. Mas o relacionamento que é baseado na graça, ele tem sim condições que estão relacionadas à sua manutenção. Que é o quê? A obediência da lei. Então, de que forma o povo de Deus se relaciona com ele? De que forma o povo de Deus pode se relacionar com ele? Aqui, por meio da lei. Deus dá a lei, então, para que o seu povo, então, tivesse esse relacionamento com ele. E a gente tem que ter a ideia aqui de que quando Deus está lá no Monte Sinai e ele declara as suas palavras, o que nós temos aqui é a ideia de um soberano. É de um rei que, sentado no seu trono, a gente pode pensar nessa figura de um rei, ele decreta palavras para que o seu povo obedeça, para que o seu povo cumpra. Então, quando a gente vê esses 10 mandamentos, é o pronunciamento de Deus da sua lei ao seu povo. E aqui a gente começa aquilo que a gente... E aqui a gente vê, na verdade, aquilo que a gente chama de uma teocracia. Que é o quê? Deus é o soberano, é o rei da nação, e ele está governando. E isso é muito diferente do que você tem naquele contexto do Oriente Médio Antigo. Porque, de fato, outros povos até diziam também que os seus deuses é quem governava as suas nações. Mas é aqui no caso de Israel que a gente vai ter pronunciamentos de Deus. Esse rei é um rei que dá uma legislação para o seu povo. É um Deus que decreta para o seu povo a sua vontade. E aí o relacionamento que esse povo vai ter com Deus está baseado na obediência dessa lei. Por isso que a gente vai ver mais para frente que ora o povo vai obedecer à lei e vai ser abençoado, ora o povo vai quebrar a lei e Deus vai trazer então maldições sobre a vida do povo. Que a gente chama de uma teologia deuteronomista. Mas aqui a gente está vendo então que Deus ele é um rei que está decretando
ao seu povo a sua lei. Por isso que a gente chama de uma teocracia. O poder está nas mãos de Deus. Não é uma democracia, não é uma monarquia, mas é uma teocracia. Deus é o governante daquela nação. E de que maneira ele governa aquela nação? De que maneira ele mostra que ele é o Deus daquele povo? De que maneira, então, há essa relação de vocês serem o meu povo e eu ser o Deus de vocês? Por meio da lei. É quando as nações em volta verem vocês cumprindo a lei, verem vocês obedecendo a lei, é que eles então verão que vocês são o meu povo, vocês são propriedade exclusiva minha. E aí, quando a gente percebe essa literatura central de Israel, a gente percebe que ela é dedicada aos mandamentos. A lei do Senhor, quando você vê o Antigo Testamento, é o grande centro de tudo. O Pentateuco é a base dos profetas. Quando você vai ver aquilo que os profetas dizem, quando eles vão falar, olha, vocês estão desobedecendo a Deus, a quem os profetas posteriores lá vão recorrer? A lei. Então, qual é a base da palavra profética deles? A lei. Quando você vê os salmos de maneira poética, estão exaltando a superioridade da lei e as bênçãos que decorrem do obedecer à lei. Quando você vê lá o Salmo 119, ele fala, vivifica-me segundo a tua palavra. A tua palavra é lâmpada para os meus pés, é saúde para mim. Então, a gente percebe exatamente a importância da lei, de forma que toda a literatura de Israel é centrada nela. A gente vê os profetas falando dela, a gente vê os livros históricos falando da lei também. Você percebe ali a importância da lei no livro dos Juízes, por exemplo, ou na questão de Davi e Saul. Por que Saul ele é reprovado e ele é disciplinado pelo Senhor? Porque ele é alguém que não cumpre a lei. Então você percebe que a lei, as promessas de Deus, ela é a base também do Antigo Testamento. Então toda essa literatura judaica está fundamentada na questão da lei. E aí Israel é apresentado para a gente, e aqui o Walter Brueggemann fala isso para a gente. Israel ele é apresentado, ele é um teólogo bíblico. Ele diz para a gente o seguinte, que Israel no Antigo Testamento é apresentado a nós como um escravo de Deus. Israel, o povo de Israel, na verdade, quando eles são libertados do poder do imperador egípcio, do faraó, eles não são, a liberdade que eles recebem não é agora vai e faz o que você quiser. Vocês são um povo livre para viver do jeito que vocês acharem melhor. Não! Israel é apresentado como servo de Deus. A nação de Israel, então a gente tem que entender isso. O povo de Deus é apresentado como servo de Deus. O propósito, a motivação da existência desse povo é servir a Deus. E aí a gente percebe ali que Deus, na verdade, ele está libertando o seu povo do pecado. Então, quando Deus entrega, a gente tem que entender que os 10 mandamentos, eles são soteriológicos, eles estão, de certa forma, cumprindo o papel deles na salvação do povo de Deus. De que maneira? Porque ele está mostrando o caminho que é o contrário ao pecado. Deus está providenciando a libertação do povo do pecado, e ele vai fazer isso, e ele vai também dar a importância para a lei nesse sentido, para que de fato o povo deixe de desobedecer ele e passe a ser seu servo. E aí a gente vê então que é Yahvé, é o Senhor que emite os 10 mandamentos, e aí o povo vai eleger Moisés, que vai fazer o quê? Ele vai receber a palavra de Deus, a fala do Senhor, ele transmite isso, na verdade ele fala isso para o povo, depois ele transmite isso escrevendo e colocando isso em rolos para depois serem guardados também. E, por fim, ele é alguém que vai interpretar esses 10 mandamentos. E aí eu uso a imagem de círculos concêntricos. Para quem não sabe o que são círculos concêntricos, é aquela ideia de quando você solta uma pedra na água, e primeiramente você tem, quando a pedra cai, ela forma aquele impacto e você tem um círculo ali. E aí então você vai vendo várias ondas surgindo daquele centro. Então você tem a pedrinha que cai na água, aí você vê uma primeira onda, um círculo,
Aí dentro desse círculo surge um outro círculo e vão surgindo vários círculos dentro do outro. Lá no centro desse círculo estão os 10 mandamentos. Como eu disse, os 10 mandamentos é a base de toda a lei. Por isso que quando Jesus ele fala, você consegue resumir a lei? E ele vai lá falar para o jovem rico, ele fala, olha, eu sei quais são. Quais são? Amará o Senhor teu Deus, e ele vai mostrando. E por quê? Porque ali a gente também tem um resumo desses 10 mandamentos. Mas o centro de toda a lei é esse. São os 10 mandamentos que eles vão se expandindo. Aqueles 10 mandamentos iniciais, eles vão sendo aplicados a outras áreas da nossa vida. Então você tem agora a questão do sábado sendo importante na forma como você tem que cuidar da terra. A cada 7 anos você vai ter um ano sabático. O que isso significa? Você não vai plantar mais e você vai libertar todo o escravo. O que é isso? É uma aplicação do 4º mandamento, de você guardar o sábado, que está sendo aplicado agora a outras circunstâncias. Você vai ter a lei do não adulterarás e você vai vendo essas aplicações que esse mandamento vai tendo ao longo do Pentateuco. E assim sucessivamente com todas as outras leis. Você vai ter as leis que falam a respeito da santidade, de como você deve cultuar a Deus, como deve ser a adoração a Deus. É uma aplicação do 1º e 2º mandamento, que vão ganhando contornos para situações que o povo está vivendo. Primeiramente no deserto e lá em Deuteronômio, quando eles entrarem em Canaã. Então são os 10 mandamentos que eles vão formando outros círculos que estão em volta dele. Então os 10 mandamentos sendo propagados, sendo interpretados e aplicados. Então a gente percebe essa validade dos 10 mandamentos. E aí quando eu estava falando lá dos códigos para vocês, eu citei lá o exemplo do código da aliança, que é Êxodo 21, 23. Ali Deus está estabelecendo a aliança com o seu povo e ele está dando um código para eles sobre como eles devem viver, como eles devem servir a Deus. E a gente vai ver que esse código da aliança nada mais é do que uma aplicação dos 10 mandamentos. Por exemplo, quando você vê ali leis acerca da propriedade, é o quê? Uma aplicação da questão de você não furtar o seu próximo e de você não cobiçar o que é do seu próximo. Então, essa lei é aplicada para um contexto ali de agropecuário. É aplicada ali para esse contexto da criação de animais. Então, você está vendo ali que não furtar e não cobiçar vai ser aplicado no caso de você não roubar o boi que é do seu próximo, e quando você vê o boi do seu próximo caído, às vezes, num buraco, você vai lá e ajuda, você vai lá e avisa. Se o boi dele se perder, você guarda ele e depois você restitui. O que é aquilo? São os 10 mandamentos sendo aplicados às condições e à vida deles. A respeito da violência, é o mandamento de não matar, que está sendo aplicado. Então a gente percebe que esses 10 mandamentos é Deus mostrando que ele é Senhor de toda a vida do povo. De que maneira ele está fazendo isso? Já que eu dei os meus 10 mandamentos, vocês têm que aplicar eles em toda a sua vida. O que Deus está mostrando aqui é que ele é Senhor sobre toda a vida nacional de Israel. Ele é Senhor desde o momento que você se levanta até o momento que você dorme. Tudo aquilo que você faz deve ser feito debaixo da lei do Senhor. Por quê? Porque se você se relaciona com Deus como o povo dele, de que maneira você é o povo dele? Obedecendo, guardando. O relacionamento de Israel com Deus está baseado, obviamente, na graça do Senhor. Mas essa graça, a gente vai ver mais para frente, ela é manifesta nesse período mosaico através da lei. A lei é graça de Deus. Entendam isso. É Deus agindo de maneira graciosa, porque ele poderia não ter escolhido aquele povo. Ele poderia não ter eleito um povo para si, mas ele elegeu. E ele deu uma lei para esse povo. Então a gente às vezes pensa que lei é dever, que lei é pesado. A gente olha para os testamentos e a gente fala, nossa, eu não aguento lei, isso aqui é muito pesado, é um fardo pesado. Mas quando a gente vê, por exemplo, Davi falando sobre a lei, ele fala que a lei é bênção de Deus. A lei é uma coisa que Deus dá que é prazerosa para a alma dele. Por que ele fala isso? Porque, de fato, é a manifestação de graça de Deus ali.
E aí a gente não, a gente vai trabalhar isso mais para frente e entender que na verdade lei é graça, é manifestação da graça de Deus. E a gente vai ver, a gente vai falar sobre isso logo em seguida. Mas só para a gente ver aqui, é aquilo que eu falei, né? Os 10 mandamentos eles vão fundamentar toda a vida do povo. E aí, deixa eu só beber água aqui, que a garganta está um pouquinho seca, mas... Quando a gente fala sobre Deus salvando o seu povo, e aqui há algumas pessoas que interpretam isso de maneira errada, eles vão entender que nos dias de Moisés, a forma como Deus salvava o seu povo era por meio da lei. Ou seja, se você obedecesse à lei, você seria salvo. Então, aquele que cumpre a lei, ele pode ser salvo porque ele obedece à lei. E quando a gente chega nos dias de Paulo, ele tem que mostrar de tal forma que esse nunca foi o propósito da lei. A lei nunca foi dada para que você obedecendo, você fosse salvo. Ela cumpre outro propósito na vida de Israel. Era aquilo que eu estava falando agora há pouco, e eu vou mostrar isso. A gente tem que entender, e aqui quem fala isso é o Palmer Robertson, que é um outro estudioso da Bíblia. Ele é muito sábio quando ele faz esses apontamentos para a gente, que ele diz que, na verdade, a graça e a lei elas estão de mãos dadas. Na verdade, quando Adão falha em obedecer a Deus lá no Éden, o homem, a humanidade, já não pode se salvar por meio da obediência, por meio das obras. E é aquilo que na teologia sistemática a gente chama do pacto das obras. Quando a gente pega a Confissão de Westminster, a gente vê isso lá. O homem poderia se salvar por meio das suas obras, mas a partir do momento que Adão falha, ele não pode mais. E aí, a partir desse momento, Deus vai salvar o homem por meio da sua graça. Não vai salvar o homem por aquilo que ele pode ou não fazer. Ele salva o homem pelo seu desejo de salvar, porque ele é gracioso, porque ele quer manifestar a sua bondade para aqueles que não merecem. Então a gente começa aí um pacto de graça, que Deus vai salvar o homem graciosamente. A gente vê isso com Noé. Quando Deus estabelece uma aliança com Noé, a gente tem que entender que Deus não escolheu Noé porque ele era o homem mais justo da sua geração. A escolha de Noé antecede o fato ali de falar que ele era um homem justo, quando você vai ler ali o texto de Gênesis. Na verdade, Deus quis escolher porque ele é gracioso. E aí, então, Noé vai obedecê-lo, Noé vai servir a Deus, mas a gente tem que entender que a base de Deus escolher Noé é simplesmente a sua graça. E aí, nesse sentido, qual que é o propósito da lei? A lei que Deus nos dá, inclusive no Antigo Testamento, é Deus externando a sua vontade. Como a gente não conhece aquilo que Deus quer naturalmente, porque nós somos pecadores, o que Deus vai fazer? Ele vai mostrar para nós o que ele espera de nós, o que ele deseja de nós. Ele então vai externar a sua vontade. E isso é a lei. E isso é graça. Por quê? Porque Deus está mostrando para a gente a melhor maneira de a gente se viver. A melhor maneira de a gente viver é realmente demonstrando que ele é o nosso Senhor. Percebam, Deus estabelece a aliança com o seu povo baseado na sua graça e então ele dá a sua lei. É como se, de fato, a graça de Deus nos convida e nos chama à obediência. E isso é uma coisa que Paulo também tem que enfrentar lá, porque existiam pessoas que, pelo fato de terem sido salvas pela graça, entendiam que isso era motivo para elas viverem da forma como quisessem. Paulo vai dizer, não, não é. Pelo contrário, vocês são salvos pela graça, mas para quê? Para viverem na prática das boas obras. E quais são essas boas obras? É aquelas que não são reveladas por meio da vontade de Deus, que ele externa por meio da sua lei. Então, esse é o papel que a lei vai cumprir na redenção do homem. Tanto que, quando você vê, vamos usar aqui os exemplos das leis cerimoniais.
Quando você sacrificava lá algum animal, a gente pode pensar, aquela pessoa ela vai ter os pecados perdoados, ela vai ser salva porque ela sacrificou o animal. Não é isso. Por quê? Porque Deus depois ele vai dizer lá, você acha que eu estou me importando com o sacrifício que você pode fazer dos bodes? A gente vê Davi falando a respeito disso. Se fosse isso, Deus, eu te oferecia a todos. Mas não é isso que o Senhor quer. Não é o sacrifício dos animais. Não é isso que Deus está pedindo. Por quê? Porque a lei, ali naquele momento, ela precisa ser acompanhada de fé, claro, mas entendam, se Deus ele está, vamos colocar assim, usando daquele mecanismo naquele momento para agir redentivamente no meio do seu povo, isso parte primeiramente da vontade dele, da graça dele. Deus quis instituir aquele meio para que o povo pudesse experimentar da sua salvação. Então, por que a lei é dada? Para que o povo possa experimentar da salvação de Deus. Salvação que é pela graça. E por meio da lei, você vai experimentar essa salvação. Tanto que a gente fala que essa lei ela deve ser acompanhada da fé. Quando eles tinham que ali sacrificar uns animais, a condição do ofertante é muito importante. Porque se ele não tem fé que Deus pode salvá-lo, se ele não tem fé em Deus, se ele não tem fé que Deus pode redimi-lo, é em vão todo o sacrifício que ele presta. E Deus, em vários momentos, ele está exatamente batendo nesse ponto com o seu povo. E todo momento ele está instruindo, vocês vão lá, vocês oferecem sacrifícios, vocês até dizem que me honram, mas no coração de vocês não fazem isso. Então o sacrifício de vocês é em vão. Se fosse simplesmente pela lei, bastava eu ir lá, oferecer o meu cordeiro, meu carneirinho lá, meu bode, pronto, eu estou salvo. Mas Deus está falando, não é isso, não basta. Por quê? Porque a lei que vocês cumprem deve ser acompanhada de fé. Da fé que eu sou Deus que salva vocês. Eu é que redimo vocês. Eu é que transforma a vida de vocês. E a lei, nesse momento, é só um instrumento que eu estou usando para manifestar exatamente a minha graça, a minha misericórdia sobre a vida de vocês. E aí, talvez eu vá falar, não, já posso falar sobre isso, agora é importante falar. A lei, nesse sentido, ela é tipológica. Porque toda a lei do Antigo Testamento está apontando para Jesus. Quando Jesus está lá no caminho com os discípulos de Emaús, o que ele vai dizer? Vai ser dito lá que, enquanto ele caminhava, ele mostrava como a lei e os profetas falavam a respeito dele. Ou seja, a única forma do homem ser salvo, desde que Adão pecou, a única forma do homem ser salvo é por meio de Cristo Jesus. A graça que é manifesta em Cristo Jesus, que redime os nossos pecados, é a única forma de a gente ser salvo. Então, quando a gente vê a lei aqui, o que a lei está fazendo? Apontando para Jesus. E quando a gente lê o texto hoje de Coríntios, é exatamente isso que Paulo está falando. Olha, Moisés ele recebeu a revelação de Deus, é verdade. Ele recebeu a palavra do Senhor, a mensagem do Senhor. E a face dele resplandecia, era gloriosa. Por quê? Porque ali era um estágio de revelação de Deus. Deus se revelou a Moisés, é fato. E revelação de Deus a Moisés significa redenção do povo. Deus está redimindo o seu povo quando está se revelando ali a Moisés. Mas ele fala que aquilo ali perde o seu valor. É uma coisa passageira, que conforme o tempo vai passando, aquela glória que resplandecia no rosto de Moisés vai diminuindo, vai escurecendo, vai passando. Mas em Cristo, na verdade, a gente percebe então que aí sim Deus está se manifestando mais plenamente, na verdade, plenamente em Cristo Jesus. Por isso que João diz para a gente que ninguém jamais viu a Deus. Quem o viu? O Filho, o Filho unigênito. Ele é que nos revela a Deus. Então, quando a gente olha para esse exemplo de Cristo, quando a gente olha para a lei, a gente está percebendo que ela está apontando para o Senhor Jesus. Porque em Cristo, a lei de fato tem todo o seu sentido e todo o seu propósito. E aí, quando a gente lê a lei, olhando para Cristo,
o véu que está sobre nós, e Paulo diz isso, é retirado. E aí a gente vê, a lei está falando é de Cristo. A lei nunca estava falando assim, eu posso te salvar. Nunca foi esse o papel da lei, falar, eu posso salvar o homem. Se você obedecer tudo que está aqui, você vai ser salvo. Não, nunca foi o propósito dela. O propósito dela era sempre apontar para Cristo e naquele momento, naquela dispensação que eles estão vivendo ali, ser a forma de Deus manifestar a sua graça na vida do povo. Mas essa manifestação ela é superior e ela só, na verdade, tem sentido na obra de Cristo. Então, E por que eu estou falando isso? Porque existe uma linha teológica chamada dispensacionalismo, que vai falar que em cada parte da história, Deus salvava o povo de uma maneira diferente. Então, quando Deus ele salva o povo ali no Antigo Testamento, ele está salvando o povo por meio da lei. A lei é aquilo que vai fazer o povo ser salvo. Se você cumprisse a lei ali, você seria salvo. Se você não cumprisse, você não seria. E não é essa a verdade. A nossa linha, a igreja presbiteriana, é uma igreja que acredita na aliança de graça. O meio pelo qual Deus sempre salvou e sempre vai salvar a humanidade é por meio da sua graça. Graça essa que aponta para Cristo, obviamente, mas que ao longo da história vai tendo manifestações diferentes. Então a lei é só uma forma de Deus manifestar a sua graça, mas o meio pelo qual Deus salva o homem é sempre a graça. E essa graça só encontra respaldo na obra de Cristo Jesus. Então a lei aqui ela está apontando para aquilo que Cristo iria fazer. E aí a gente vai perceber então, aqui ainda é o Palmer Roberts, ele vai falar então que a lei ela é importante, já que ela tem esse papel, ela cumpre um papel na história da redenção, ela tem a sua importância. E quais são as importâncias que ele dá para a lei? Primeiro, a obediência a ela nos abençoa. E isso, inclusive, no Novo Testamento. Lá quando Paulo ele relembra o 5º mandamento, que é honrar o pai e as mães, o pai e a mãe, ele fala lá que esse é um mandamento que ele vem com uma promessa de que se você obedecesse, Deus aumentaria os seus dias na terra. E o que ele está mostrando ali para a gente? Quando você cumpre a lei de Deus, você é abençoado. Quando você está em obediência a Deus, obviamente ele te abençoa. Embora a gente entende que às vezes a gente vai sofrer, a gente pode passar por momentos de dificuldade, mas a gente pode confiar sim que a obediência nos traz bênção. Da mesma forma que desobediência traz juízo. É o caso de Ananias e Safira. Quando eles desobedeceram a Deus, o que aconteceu sobre eles? Morreram. Foram punidos. Por que isso? Porque eles desobedeceram a lei de Deus. Porque eles foram desobedientes à palavra do Senhor. Então a gente percebe que a lei, ela continua tendo assim, ela continua valendo, ela continua mostrando o que é certo e errado. O que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Inclusive, o cristão vai ser julgado lá no futuro de acordo com a lei. Todos nós vamos ser julgados se a gente cumpriu ou não os mandamentos de Deus. O que vai acontecer é que o cristão, aquele que está em Cristo, não vai ser condenado. Mas ele vai ser julgado segundo o quê? Segundo a lei de Deus. Por isso que Paulo vai mostrar para a gente que a lei ela serve para quê? Para mostrar exatamente a nossa incapacidade. Está vendo como você não consegue obedecer a lei por completo? Mas ela vai servir sim como parâmetro que Deus vai usar para nos julgar, para falar das nossas boas e más obras. Quando a gente fala sobre galardão, o que é o galardão? Não é aquilo que a gente vai receber de acordo com as coisas boas ou ruins que a gente faz? É a recompensa que Deus tem para nós? E qual que é a base que Deus usa então para nos recompensar pela nossa obediência ou desobediência? A lei. Entenda, não é em termos salvíficos, porque a salvação vem pela graça em Cristo Jesus. Mas a lei ainda continua desempenhando um papel, sim, na nossa vida. E aí, como eu já disse, a lei ela é sempre simbólica, tipológica. Ela é um símbolo da salvação de Deus e
ela tipifica a Cristo Jesus. E é sobre isso que eu quero falar. É sobre isso que eu quero falar agora. Deixa eu ver. Acho que, acho que deu uma... Tá. Como é que a gente teve um problema técnico aqui? Passar para o próximo slide. Acho que deu uma travadinha. Então eu vou. Daqui a pouco eu mostro os slides para você. Eu vou continuar aqui sem eles, tá bom? Vou dar um prosseguimento aqui. É só importante. A gente deu uma travadinha aqui no sistema. Mas eu sei que é um pouco difícil, é um pouco, acho que complexo isso. Então, você que está acompanhando de casa, se você tiver alguma dúvida e você quiser fazer uma pergunta, escreve aí no chat, tá bom? Fala, olha, mas tem como explicar isso novamente? Eu não entendi isso, porque eu sei que é um assunto um pouco mais denso, um pouco mais complicado, tá bom? E eu espero que os irmãos estejam me entendendo, espero que eu esteja me fazendo claro também, tá bom? Mas coloquem aí, façam as suas, as suas perguntas. Opa, voltou aí, a gente tem que correr lá de novo. E aqui, pronto. Certo. Então, só para encerrar esse assunto da lei ser tipológica, antes de a gente estudar propriamente a lei, antes de a gente encerrá-la, eu gostaria de. Pronto? Aí, vamos lá então. Encerrando esse assunto, tá? Quando eu digo então que a lei é simbólica e tipológica, o que está sendo dito com isso, né? E aí eu tenho esse pequeno texto, fala assim: a importância de Moisés para a nação de Israel é que nele há um cumprimento parcial das promessas feitas a Abraão. Por meio dele, a família de Abraão vai se constituir uma nação. Ele será responsável por levar o povo à terra prometida. E a vitória de Deus contra os egípcios demonstra a vitória de Deus sobre os falsos ídolos, o que pré-anuncia a bênção sobre todos os povos. Aí eu coloco aí o Decálogo, Êxodo 22. Nesse sentido, ele é um tipo de Cristo, como apontado em Deuteronômio 18, 18. Então aqui tem duas coisas que eu quero trabalhar. Então, quando a gente vê toda a lei do Antigo Testamento, inclusive Moisés, então não só a lei, mas a própria história de Moisés, ela é simbólica e ela é tipológica à salvação de Deus. E aí, o que é o símbolo? O símbolo é uma representação visível de uma realidade invisível. Deus está salvando o seu povo. E aí ele vai manifestar essa salvação de uma maneira visível a ele. De tal forma que você pode até às vezes relacionar o símbolo, existe uma relação muito forte, uma identificação muito forte entre o símbolo e a coisa representada. Então, quando a gente fala, por exemplo, a respeito do tabernáculo, há uma proximidade tão grande entre o símbolo, que é o tabernáculo, da presença de Deus, e a própria presença de Deus, que você pode entender o tabernáculo como a presença de Deus, embora ela seja um símbolo. O que eu estou dizendo com isso? Eu vou usar dois exemplos. Quando você jura a bandeira,
A bandeira é um símbolo da nossa nação. Inclusive, tem um crime que é quando você, de alguma forma, você desonra essa bandeira. Quando você, de alguma forma... Eu não sei como que se chama isso. Pastor Zé, Paulinho, vocês... Ok, de alguma forma vocês estão desonrando essa bandeira quando você vai lá jurar a bandeira. É a bandeira que você... É aquele pedaço de pano com um losango amarelo, círculo dentro, cheio com as 27 estrelinhas lá, verdinha, que você está honrando, você está jurando? É a bandeira? Não, é a nação, que é representada pelo quê? Pela bandeira. Outro exemplo que talvez fique mais claro, e acho que esse aqui é bem interessante, é o bate-sinal. Quando você tem o bate-sinal, quem não sabe, o bate-sinal é aquele sinal do Batman. Então, quando o comissário Gordon, que é o chefe da polícia, projetava esse sinal no céu, os bandidos da cidade ficavam com medo. Por quê? Porque o próprio sinal, lá o bate-sinal, representava o Batman. Ou seja, o símbolo, ele é uma manifestação, ele é uma representação de uma realidade. E às vezes você pode tomar o símbolo como aquilo que ele representa. Da mesma forma a ceia e da mesma forma o batismo. A ceia, ela é uma representação, um símbolo do sacrifício de Cristo. Mas Paulo, às vezes, quando ele fala da ceia, ou quando ele fala do batismo, quando se derrama água sobre isso, ele fala de tal forma delas como se eles fossem salvíficos. É porque o batismo e a ceia são salvíficos? Não, mas porque eles apontam para a realidade salvífica da revelação em Cristo Jesus, da sua obra que ele fez, de morrer na cruz, que é representado pela nossa ceia, e derramar o seu Santo Espírito sobre nós, que nos limpa do nosso pecado e que nos purifica, que é representado pelo batismo. Então perceba como o símbolo, ele encontra ali essa o símbolo, às vezes, ele pode ser tomado como que quase a mesma coisa que ele representa, porque há uma proximidade muito grande entre a coisa simbolizada e ele. Então, o que Paulo está mostrando o que está sendo mostrado aqui para a gente, a lei aqui, a gente pode até falar que ela é salvação de Deus, não porque ela salva, mas porque ela de alguma forma manifesta a salvação de Deus pela graça, mas não que ela mesma possa nos salvar. E aí, nesse sentido, ela é tipológica também, porque ela aponta para o futuro. A lei está sempre apontando para o futuro. A lei lá do Antigo Testamento está apontando para Cristo. Quando fala que o tabernáculo representa a presença de Deus, um símbolo da presença de Deus, ao mesmo tempo está apontando para Cristo. Por quê? Porque Cristo, de fato, é a presença de Deus no meio do seu povo. É o Deus encarnado. É o Emanuel. Por isso que João vai falar lá no seu texto, lá no Evangelho de João, que Jesus tabernaculou entre nós, porque a palavra tabernáculo ela tem o significado de habitar. Então Deus habitou no meio do seu povo. Como? Em Cristo Jesus. E de que maneira Jesus Cristo está presente no Antigo Testamento? No tabernáculo. Na figura do tabernáculo, na figura do templo. Ali são figuras que estão apontando para Jesus Cristo. E aí é bem interessante, aí até coloco aqui ao texto de 2 Coríntios 3,13, é que em Cristo a gente sempre vai ter o cumprimento pleno dessas realidades. E a gente tem que entender que a gente ainda não está experimentando o total da nossa salvação. Um exemplo disso, a oração, por mais importante que ela seja, e a leitura da Bíblia, por mais importante que elas sejam hoje, e Deus está manifestando a graça dele por meio da palavra e por meio da oração também, que são meios de graça, um dia essas coisas vão passar. A gente não vai precisar mais ler a Bíblia no céu, porque lá a gente vai ter uma revelação ainda mais plena do Senhor. A gente vai ter um contato ainda mais pleno do Senhor. E por que essas coisas são tão importantes hoje? Porque elas são pedacinhos do céu para a gente. Então, quando você ora, o que você está fazendo? Você está experimentando de uma realidade celestial. Orar é estar experimentando já do céu.
Quando você lê a Bíblia, é você estar experimentando de uma revelação de Deus que vai ser ainda mais plena no céu. Quando você vem para a igreja, é que a gente não está podendo vir para a igreja no domingo, mas quando você vem para a igreja no domingo, você está experimentando, ou quando você se reúne com os irmãos, você está experimentando de uma realidade que vai ser plena lá no céu. Você vai estar reunido com Calvino, vai estar reunido com Paulo, com toda a congregação dos santos na história, você vai estar reunido. Por quê? Porque essas coisas são manifestações da graça de Deus no presente, mas que apontam para o quê? Para aquilo que vai ser pleno no futuro. Mas você vai dizer que a oração não tem seu valor? Claro que tem. Da mesma forma, você vai dizer que a lei não tinha o seu valor? Claro que ela tinha. Por quê? Porque mesmo que ela esteja apontando para o futuro, naquele momento ela está representando e simbolizando uma verdade celestial maior. Então, toda vez que você olha para o Antigo Testamento e vê essas leis, você tem que imaginar assim: isso aqui é um pouquinho do céu. Quando eu estiver lá no céu, vai ser uma nação santa, uma nação que obedece à lei do Senhor, uma nação que é livre do pecado. E a lei manifesta um pouquinho dessa verdade celestial nas nossas vidas hoje. Da mesma forma que a oração, quando a gente vai ter livre acesso, a gente já tem, né? A gente tendo acesso ao Pai, estando na presença dele, essa presença vai ser, quando a gente ora, essa presença ainda vai ser mais gloriosa quando de fato vier os novos céus e a nova terra. A gente conhece Deus hoje por meio das suas escrituras que revelam a Cristo, mas a gente vai contemplar Cristo. E aí a revelação vai ser mais plena ainda. É por isso que a lei, mesmo no Antigo Testamento, também tinha o seu valor. Por quê? Porque ela está sempre apontando para realidades espirituais, tá bom? Por isso a gente não pode se apegar ao símbolo e esquecer do objeto. Você não pode orar e se esquecer que, na verdade, a oração está apontando para a comunhão que você tem com Deus. Porque se você faz isso de uma maneira só sistemática por fazer, não tem valor. Por que você ora? Porque você está buscando a Deus, porque você quer estar na presença de Deus. Não adianta você só pegar a sua Bíblia e ler, se de fato você não tem a intenção de conhecer a Deus por meio das Escrituras. E aí a gente tem às vezes, o pastor sempre fala muito a respeito disso, uma religiosidade, mas sem espiritualidade. Porque a gente usa do símbolo, a gente usa do meio de graça que Deus nos dá, mas a gente esquece da realidade que ela aponta. Assim acontecia com os judeus na época de Paulo. Eles pegam a lei de Moisés, mas não entendem que a lei de Moisés aponta para Cristo. É por isso que eles estão com o véu tapado. Por isso que eles não enxergam essa realidade. Então, a lei ela é importante e ela é essencial para a nossa vida, inclusive hoje. Meus irmãos, eu vou fazer o teste com as pessoas que estão aqui e com você. Calma aí. E aí, se você não entendeu, você escreve no chat. Deu para entender um pouco daquilo que eu quis tratar? Ficou claro? Alguma dúvida? Sim? Ok. Se alguém tiver alguma dúvida, coloca lá no chat que a gente responde, tá bom? Tá lá, a gente está com o Zé. O Zé, o nosso tá olhando lá o que vocês estão escrevendo. Só mandar que ele repassa para a gente, tá bom? Ok. Até aqui, então, eu estava apontando para os irmãos a importância da lei. De que maneira a lei está relacionada à história da salvação. A gente tem que entender que Deus está salvando o seu povo ao longo de eras. E a cada pedacinho e a cada momento, conforme a história vai avançando, a gente está falando da história de Israel, Deus está manifestando um pouquinho da sua salvação. A salvação que ele manifestou ali para Adão foi um pouquinho. Ele só falou assim, ó, vai ter um descendente que vai esmagar a cabeça da serpente. Aí quando chega Abraão, essa salvação dele é mais desenvolvida. Olha, eu vou te dar uma família e tal, e por meio dela eu vou abençoar todos os povos. Quando chega em Moisés, Deus ainda mostra um pouquinho mais dessa salvação. É a mesma salvação lá dos dias de Abraão. Só que agora em Moisés a gente vê mais claramente. Quando chega em Cristo, a gente fala, uau! Então era isso. Por quê? Porque é a mesma salvação que a gente está conhecendo ela cada vez de maneira melhor. E, obviamente, ainda há muito que a gente vai experimentar, que a gente ainda não conhece a respeito da salvação que Deus tem guardado para nós, que ele tem manifestado
em Cristo Jesus. Tá bom? Então é isso que eu estou tratando. De que maneira a lei ela é importante, então, nessa história de salvação? Porque ela é uma manifestação da graça de Deus nos dias de Moisés. É Deus manifestando a sua salvação por meio da lei. Não para que ela salvasse, mas para que ela de fato apontasse para a graça de Deus e para Cristo Jesus. Tá bom? Por isso ela é simbólica, tipológica. E aí, agora, a gente vai falar então propriamente da lei. A gente vai pegar ali alguns pontos da lei e vamos falar sobre ela, tá bom? Primeiramente, a gente... até que horas é? Até que horas? Ok, então até a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos. Então vamos trabalhar aqui hoje só a questão do tabernáculo e do sacerdócio, tá bom? Então depois que Deus ele estabelece lá a sua lei com o seu povo, quando a gente tem lá Êxodo 20, que são os 10 mandamentos, 21, 22 e 23, que é o código da aliança, que é a aplicação dos 10 mandamentos a algumas situações, a gente vai ter, no capítulo 25, Deus falando a respeito do tabernáculo. Então a gente vai ver Deus aí, no 24 ele estabelecendo a sua aliança, e no 25 ele falando a respeito do seu tabernáculo. E ele vai ordenar ao povo que eles construíssem um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio deles. Até então, a gente tinha visto que Deus se manifestou no Sinai, ele apareceu lá na nuvem no Sinai. Deus ele apareceu na nuvem, e na nuvem ou na coluna de fogo durante o período no deserto. Deus aparecia naquela tenda da revelação que ficava fora do acampamento dos judeus, do povo de Israel. Ali antes do Sinai, que ele falava com Moisés e ele disse que ele falava face a face. Só que agora Deus ele vai ordenar para que o povo construa um tabernáculo. E algumas palavras são usadas para falar do tabernáculo. Algumas apontam para uma tenda, né? Uma tenda do testemunho. Mas a palavra tabernáculo em si, embora tenha sido traduzido como tabernáculo, como tenda, um dos sentidos dela é habitar. O que Deus está falando para eles é assim: eu não sou o rei de vocês, eu não fiz uma aliança com vocês, vocês não são o meu povo. O que significa dizer que vocês são o meu povo? Significa que eu devo habitar no meio de vocês. Vocês são o meu povo. O rei está lá no meio do seu povo. Então Deus ele vai mandar que se construa um tabernáculo para ele. E percebam Gerhardus Voss, que é um teólogo bíblico, ele chama atenção para esse aspecto interessante. Ele fala assim: Deus ele manda construir um tabernáculo para um povo que vivia em tendas. Não é? Ele não... Um templo feito de, vamos colocar assim, de alvenaria, só vai ser construído lá nos dias de Moisés, nos dias de Salomão, quando o povo vive em casas. Tanto que Davi fala: eu vivo em casa, por que Deus não vai viver numa? E aí Deus fala: não é você que vai construir para mim, fica tranquilo. E no momento certo, ela vai ser construída. Mas Deus ele está habitando ali no meio de um tabernáculo, porque o povo mora no meio de um tabernáculo. Então, desculpa, o povo mora em tendas. Então a gente vê aqui uma identificação de Deus com o seu povo. Assim como o meu povo mora em tendas, eu vou habitar numa tenda no meio deles. E quando a gente vê lá a construção do tabernáculo, a gente vai ver isso lá em Números, onde ficava o tabernáculo? No centro do acampamento. Todas as outras tribos acampavam em volta. E quando a nuvem descia sobre o tabernáculo, ou quando a nuvem que estava dirigindo o povo parava, ali eles montavam o tabernáculo, Deus está presente ali. Quando a nuvem subia, o povo falava: então era de a gente partir. Por quê? É Deus conduzindo o povo. É o rei que mora no meio do povo, é o líder que mora no meio do povo, e ele fala: vamos. Aí o povo: se Deus está indo, então a gente vai. Quando ele fala: não vou mais, vamos parar. O povo para. Por quê? Porque é Deus conduzindo o seu povo. É Deus habitando no meio dele e Deus conduzindo. E o tabernáculo, como a gente já falou de símbolo,
é um símbolo da presença de Deus. Aponta para a presença de Deus no meio do povo. Quando as pessoas olhavam para o tabernáculo, elas podiam ter a consciência de que Deus estava habitando ali. Obviamente, Deus não tem um corpo. Como ele próprio diz para Salomão e para Davi, eu vou habitar em casa feita por homens? Quem é que pode conter a minha glória? E a gente vê muito disso na época da monarquia. Os reis falando sobre isso, Davi fala sobre isso, Salomão fala sobre isso. Obviamente, Deus não precisa de casa, mas aquilo ali serve para ser um símbolo da presença de Deus. O povo deve olhar para aquilo e entender: Deus está no meio do seu povo. E quando Jesus vem até nós, Deus está plenamente no meio do seu povo. E João vai falar: e nós vimos a glória de Deus, a glória do Filho, do unigênito do Pai. E tem aquele cântico, né, que transforma o texto de João em uma musiquinha, né? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a do Pai, e vimos a sua glória como a do Pai. Então, o tabernáculo é uma representação da presença de Deus. Se a gente às vezes pode tomar o símbolo pela coisa, a gente pode falar: o tabernáculo é Deus ali presente no meio do povo. O tabernáculo não é Deus. O tabernáculo é a manifestação da presença de Deus ali no meio do povo, né? Daqui a pouco eu estou falando para a gente idolatrar o tabernáculo. Não. O tabernáculo é a presença de Deus ali no meio do povo. Da mesma forma, a Arca da Aliança. Lembram-se lá dos dias de Eli, que eles levavam a Arca da Aliança para o meio da batalha? Por quê? Porque eles acreditavam: vamos levar lá a Arca da Aliança para o meio da batalha, Deus vai dar a vitória para a gente. O que Deus mostra? Isso é só um símbolo. Porque a intenção errada do povo fez eles perderem a batalha e ainda eles perderam a arca. Mas isso é quando a gente for falar disso lá, tá bom? Mas percebam, olha que interessante isso. Deus está presente no meio do seu povo? Está. Mas ele requer, a presença de Deus no meio do seu povo requer santidade. É um Deus santo que habita no meio do seu povo. É um Deus que deve ser temido e reverenciado. Porque quando você olha lá para a estrutura do tabernáculo, revela isso para a gente, que existe o Santo dos Santos, e ninguém entra lá. O sacerdote pode entrar lá uma vez por ano. E ele não pode ficar entrando lá. Ele entra uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelo pecado do povo. E Hebreus vai falar um pouco sobre isso. A gente vai ver isso na semana que vem, que acho que hoje não vai dar. Mas percebam, a presença de Deus, ela é tão santa que, de fato, no Santo do Santo ninguém pode entrar, que é aquele átrio mais interno do tabernáculo. A arca, o que há sobre a arca? 2 querubins. E que ambos apontam suas asas, se encontram para a arca, para meio que como que representando que Deus está entre eles. Lembram-se lá das figuras de Isaías, ou os profetas quando vêm anjos, ou os querubins adorando a Deus? Deus está lá no meio deles sendo adorado. O que está mostrando ali para a gente? Deus está ali, naquele lugar. E isso, quando Isaías tem essa visão, ele fala: ai, pobre de mim. Estou perdido agora, porque eu contemplei a Deus. Então percebam como o tabernáculo traz para a gente uma imagem da santidade de Deus. Do acesso a Deus, como é, ainda que ele seja no nosso meio, como ele precisa ser reverenciado e temido. Como a santidade dele, ainda que ele esteja no nosso meio, ainda nos impede de termos acesso a ele plenamente. É assim nos dias de Moisés. O povo ainda não tem o acesso pleno a Deus. E depois Hebreus vai mostrar para a gente que em Cristo isso é mudado. Porque agora a gente tem acesso ao trono de misericórdia do Pai. A gente pode buscar misericórdia dele, porque Jesus, ele é o sumo sacerdote perfeito. E aí, outra forma como é manifestada essa reverência, essa santidade de Deus por meio do tabernáculo, é toda a pureza que o sacerdócio deve ter. Existe toda uma lei, que é o Código de Santidade, que fala a respeito de como um sacerdote tem que se purificar para estar na presença de Deus. Tanto que o sumo sacerdote, quando ele vai oferecer sacrifícios pelo pecado, ele tem que primeiramente oferecer sacrifícios por si mesmo. Arão tem que oferecer sacrifícios por si e por seus filhos, para depois ele adentrar
o Santo dos Santos. E aí, a gente então tem o tabernáculo, percebam, a santidade de Deus sendo manifesta por meio do tabernáculo, e por toda a ministração que ele agora vai ordenar por meio do sacerdócio. A gente vai ver que todo o sacerdócio está apontando para quê? Para a santidade de Deus. Quando a gente olha para a vida dos sacerdotes, a gente vai ver toda regras, leis, mandamentos que mostram a questão da pureza cerimonial, de como um sacerdote deveria fazer toda a sua purificação para que ele então tivesse acesso a Deus, para que ele de fato pudesse adentrar na presença de Deus. E aí Deus ele vai estabelecer o sacerdote. Não é qualquer um que pode chegar-se à presença dele. É aqueles que ele escolheu. Antigamente, quem era o responsável por fazer ofertas a Deus? Abraão. Deixa eu ser mais claro aqui. O chefe da família, tá bom? Abraão era o chefe de família, então ele oferecia sacrifícios a Deus. Jacó, Isaac. Mas a partir desse momento, quem é que vai poder fazer isso? Apenas aqueles que Deus estabeleceu. Percebam como é um aspecto de santidade. Como Deus está separando uma tribo. Ele separa a tribo de Levi exatamente para essa finalidade. Ele separa a família de Arão exatamente para isso. É Deus separando e falando assim, eu sou santo. Então eu estou separando do povo uma tribo especificamente para cuidar do tabernáculo, para constituir sacerdócio dessa tribo. Por quê? Porque ele está mostrando a sua santidade. E aí, a partir da semana que vem, eu volto a falar então a respeito do sacerdócio. Falar um pouquinho do papel dele, aí a gente vai falar um pouco sobre o tabernáculo, vamos falar sobre as roupas sacerdotais, sobre o próprio tabernáculo, sobre os sacrifícios, sobre as festas. A gente vai ver tudo isso na semana que vem. A gente vai estudando um pouquinho... semana que vem não, na próxima aula. A gente vai vendo um pouquinho mais a respeito, então, da lei. E a gente viu que ela é importante para a vida do povo. Ela é a manifestação da salvação de Deus ali para aquele povo. E de que maneira essa lei? De que maneira o tabernáculo? De que maneira as vestes do sacerdote apontam para a realidade plena em Cristo? E de que modo ela tem importância para nós hoje? Eu acredito que a gente já conseguiu perceber isso, né? Pela forma como a gente vê como a lei sempre está apontando para Jesus. E a gente vai ver que as festas do Antigo Testamento, elas têm toda uma questão tipológica. A Páscoa, a festa dos tabernáculos, o Pentecoste, como tudo isso tem importância em Cristo Jesus. A gente vai encerrar nossa aula. Então a gente aqui tem uma pergunta. É só uma ou duas? Você tinha feito uma? Uma. Pergunta foi o Fernando? Então é que eu vou repetir, né? Porque eu penso para vocês entenderem qual foi a feita a pergunta, ou vocês podem ler aí no chat também, mas pelo que eu entendi é por isso que quando a gente está no culto, é isso? A gente primeiro ora pelos nossos pecados e depois a gente ora pelo pecado dos irmãos. Então, pelo dos outros irmãos. Ah, tá. Então primeiro a gente ora pelos pecados, depois a gente intercede pelos outros, tá bom? Eu vou poder trabalhar isso mais na semana que vem. Mas essas leis cerimoniais, elas estão apontando para Cristo. O sumo sacerdote que oferece o perdão pelos nossos pecados é Jesus Cristo. Então, a gente não tem mais a necessidade, como era nos dias dos sacerdotes, de a gente ter alguém que faça isso por nós. Porque isso é cumprido no Senhor Jesus. Ele é aquele que, de fato, perdoa os nossos pecados. Então, essas leis cerimoniais que a gente está aprendendo aqui, elas, em certo sentido, têm valor para a gente. E, em certo sentido, Paulo vai mostrar para a gente vai trabalhar sobre isso na semana que vem, que elas perderam o propósito delas. Por quê? Porque
elas estavam apontando para Cristo. A partir do momento que Cristo realizou aquilo que elas apontavam, elas perdem, vamos colocar assim, a lei cerimonial perde a sua validade. Por quê? Porque elas já foram cumpridas na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele foi o sumo sacerdote, ele ofereceu sacrifício, é por isso que a gente não oferece sacrifício e tudo mais. Então, quando a gente fala a respeito do perdão, quando a gente ora por perdão, a gente não pode identificar essa oração por perdão da mesma forma como era no Antigo Testamento. Então, há uma diferença aí. Não é no mesmo sentido que a gente vai orar ou interceder por isso, né? Ali tem toda uma questão cerimonial de se fazer um sacrifício mesmo. Esse sacrifício ele já foi feito. Agora, o que acontece? Quando a gente falou sobre isso, quando a gente falou sobre o culto ao Senhor, a ordem nem sempre ela é tão importante, né? A ordem de um culto ela pode ser da mais forma diversa. Às vezes você pode começar um culto com a pregação. Ou você pode fazer a oração de perdão pelos pecados como última parte do culto. É importante que esses elementos estejam no culto. Isso sim, eles devem estar lá. Você deve ter oração por confissão, deve ter isso no culto. Mas a ordem delas, não existe nada na Bíblia que vai regulamentar. Mas existe sim todo um pensamento, né, das pessoas falam assim, quando a gente chega na presença de Deus, a primeira coisa que a gente faz é pedir perdão pelos nossos pecados, e é um pensamento errado. Porque eu falo assim, porque se eu não pedir perdão pelos meus pecados quando eu chego na igreja, Deus não vai ouvir o restante do meu culto. Existe esse pensamento na mente das pessoas. Por isso que a gente tem que começar pedindo perdão. Porque senão Deus não vai ouvir minha oração. E aí comete-se uma falha. Qual falha? A gente acha que o perdão está no ato da confissão. O católico crê assim. O crente reformado não vê dessa forma. A gente tem acesso a Deus por conta do perdão que está em Cristo Jesus. A gente tem acesso a Deus porque Cristo perdoa os nossos pecados. Porque nele há a redenção. Então, quando a gente ora, a gente tá reconhecendo isso, mas às vezes quando a gente vê na prática, a nossa lógica não reconhece isso muito bem. Porque a gente fala assim, se eu não chegar lá e pedir perdão pelos meus pecados, todo o meu culto vai ser inválido. Ou pelo menos assim, é engraçado que na nossa igreja, eu acho que Deus então só aceita o nosso culto um pouquinho depois, porque antes a gente faz um momento de adoração. Então Deus ainda não aceitou, porque a gente ainda não fez o momento de conta. Não é isso. Não é dessa forma, né? Porque é um outro pensamento. Porque se você, no momento de adoração, está sendo sincero, obviamente Deus está ali reconhecendo o seu louvor e a sua adoração a Ele. Então, a ordem dos elementos são importantes, né? Tem toda uma simbologia que você tenta apresentar com eles. Sim, mas é mais uma questão de você ensinar por meio da forma, é mais pedagógico do que propriamente eficaz. Vamos colocar assim. É mais para você ensinar as pessoas que de fato Deus perdoa os seus pecados, Ele te liberta dos seus pecados e agora você chega. Ele é para te ensinar isso, mais do que ter efeitos mesmo. No sentido de falar assim, só agora que eu fiz a oração de confissão de pecados é que agora eu posso de fato me achegar a Deus. Não é. É mais pedagógico do que é mais para ensinar a gente, e é importante realmente ter essa ordem no culto, porque coloca isso na nossa cabeça. Por que a gente se achega a Deus? Porque os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus. Então você pode até ter essa simbologia no culto, mas ela é mais simbólica, mais pedagógica do que de fato de ter um efeito, entendeu? Só posso adorar a Deus depois que eu pedir perdão para os meus pecados, então Deus não me ouve. Não, isso não existe. Essa questão efetiva não existe. Agora, eu posso sim colocar a confissão antes da adoração para mim entender que quando meus pecados, eu só posso adorar a Deus porque os meus pecados foram perdoados em Cristo. Mas isso não tem a ver com cultos, tem a ver com a realidade da salvação. Deu para entender? Acho que sim, né? Ok, então essa é a pergunta, tá bom? Eu espero que, se não deu para entender, pode mandar mensagem para mim também depois que eu respondo, tá bom? É isso. Então, meus irmãos, vamos orar encerrando a nossa EBD. Acho que depois, não sei se o pastor ou o Zé vão dar avisos, né? Mas vamos então encerrar a nossa EBD. Senhor nosso Deus, nosso Pai, novamente nós te agradecemos
pelo privilégio que o Senhor nos deu nesta manhã, de ouvirmos da tua palavra. Obrigado, Senhor, por conta da tua salvação, salvação que o Senhor manifestou ao longo da história, Pai, e que nos revela tantas coisas a respeito do Senhor, Pai. Obrigado porque o Senhor nos deu a tua lei, e a tua lei ela é importante para as nossas vidas, Pai. A tua lei nos mostra de que maneira o Senhor quer que nós vivamos, de que maneira nós agradamos ao Senhor com o nosso proceder, e o que nós queremos é, de fato, Pai, viver de modo agradável a Ti, de forma que lhe agrade. Mas nós sabemos que também somos incapazes de obedecer e cumprir esta lei, Pai. E nós te damos graças, então, Senhor, por Jesus Cristo. Muito obrigado, porque Ele é aquele que cumpre toda a lei em nosso lugar, e nós temos salvação por meio das obras dele, Pai. Mas nos ajude a cada dia sermos mais parecidos com o nosso Senhor. A cada dia sermos mais obedientes, mais santos, mais santos não, Senhor, mas viver mais em santificação diante do Senhor. Experimentar mais da tua redenção nas nossas vidas na presente era, Pai. Nos ajude, Senhor, porque nós precisamos do Senhor, nós necessitamos de Ti, sabemos que isso só pode ser feito nas nossas vidas pelo agir do Teu Santo Espírito, Pai. Que de fato Ele possa estar agindo nos nossos corações e transformando as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o Deus que nos salvou e nos chama para viver uma vida de obediência ao Senhor. Obrigado, Pai, porque a gente tem desfrutado de verdadeira liberdade no Senhor. A liberdade do pecado, Pai. A liberdade de tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Louvado seja o teu santo e bendito nome, é o que nós lhe pedimos, Pai. No nome do teu Filho amado Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Pastor, vai dar algum aviso? Eu pego.